Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus aqui reunido, meu querido irmão Padre Clebson, que alegria iniciarmos essa novena em honra a Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Diocese de Propriá, reunidos como uma grande comunidade de Propriá. É muito emblemático, isso é muito simbólico, né? Porque realmente nós somos uma grande comunidade, todo o município de Propriá, e aqui, independente das fronteiras paroquiais, somos um só povo, vivemos a comunhão. E a igreja, ela é, por excelência, comunhão. Vamos repetir essa frase? A igreja é, por excelência, comunhão. Isso nos ajuda a entender que a nossa primeira missão é viver a comunhão na igreja. A comunhão, quando eu falo, não é somente a comunhão da Eucaristia, essa sim pressupõe toda a comunhão eclesial, mas é a comunhão de sermos uma só família, um só povo reunido no amor de Deus, reunido em torno da palavra de Deus, que é a fonte principal da revelação bíblica, e também em torno do altar da Eucaristia, que é o nosso alimento que nutre a nossa caminhada em direção ao reino de Deus. Sempre que nós escutamos durante essas semanas da Páscoa as narrativas da primeira comunidade cristã, essas narrativas deviam nos provocar grandes reflexões. Aliás, toda a comunidade cristã, desde as maiores até as menores, então a gente pega desde a comunidade da Catedral, a comunidade Santa Rita, Nossa Senhora de Fátima, até a comunidadezinha lá perdida do Soldeiro, da Cacimbas, onde eu vou atender lá pastoralmente, ou aqui no Remanso, ou na Pedra do Cágado, né? Todas as comunidades que a gente vai, da maior à menor de todas, deve sentir esse apelo à comunhão, a sermos comunhão. E o texto dos Atos dos Apóstolos nos provoca, nos questiona, nos leva a nos perguntar: como eu estou vivendo a comunhão na minha comunidade? Seja comunidade religiosa, povo de Deus regional, em uma região, em um lugar geográfico, como também comunidade dos grupos pastorais e movimentos que não são outras igrejas, elas são igrejas enquanto está em comunhão com a comunidade religiosa daquele lugar geográfico, ou seja, institucionalizada como paróquia e diocese. A igreja, na sua universalidade, ela é algo abstrato, se ela não é concreta na paróquia onde se está. É muito fácil a gente fazer unidade com quem está do outro lado do oceano, mas não fazer unidade com quem é da minha comunidade que está caminhando comigo. Veja, viver a unidade como igreja começa aqui, em meio ao meu grupo, em meio aos grupos da paróquia, na comunidade paroquial. Somente quando a gente se doa em viver a unidade assim, a gente pode dizer que a gente vive uma comunhão eclesial na universalidade da igreja. Como é bonito isso, né? Mas começa aqui, na nossa missão de cada dia, no lugar onde estamos, com os pés fincados na missão. É muito bonito ver nessa comunidade primitiva, amados irmãos e irmãs, a dinamicidade da vida eclesial. A gente viu na leitura de hoje que Paulo vai para Listra, vai para Icônio, ou seja, ele se move em meio às comunidades evangelizando. Ele toma Timóteo, que é um neoconvertido do paganismo, faz a circuncisão nele para torná-lo judeu, para que ele assuma também essa missão de seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que impele a missão, também os faz observar: não entre agora nesta cidade, não é o momento de entrar ali ainda. E essa docilidade em ouvir o Espírito Santo e assumir a missão com coragem é sem dúvida uma provocação para todos nós, porque estamos
no início da igreja. Estamos na base da fundação da igreja. Até então, era uma grande comunidade de homens e mulheres animados, inspirados, alegres em seguir a pregação de Jesus Cristo, anunciadores de uma palavra tão forte que Jesus deixou, o Evangelho. E, portanto, não tinha ainda aquilo que era a institucionalidade da igreja, não existia as classes que a gente hoje denomina de papa, de bispos, de presbíteros. Isso aí foi nascendo com o tempo. Tinha, sem dúvida, os apóstolos que coordenavam a evangelização, tinha a figura de Pedro, que tinha a primazia dessa autoridade. Jesus confiou a ele essa autoridade sobre a igreja nascente, mas naquilo que o Espírito Santo inspirava, cada um se sentia anunciadores do Evangelho, protagonista desta missão. Não esperavam somente pelos apóstolos, não. Construir uma comunidade quer dizer arregaçar as mangas e assumir a missão de evangelizador. Uma outra realidade que era muito forte na comunidade primitiva era o relacionamento entre as pessoas, né? Às vezes nas nossas comunidades a gente fica fazendo birra um com o outro, dizendo lorota um com o outro, dizendo charadinha um com o outro, fazendo fofoca de fulano, inventando história do outro, achando que o outro quer mandar. A gente inventa tanta encrenca que mais atrapalha o reino de Deus do que constrói. Veja como às vezes nós podemos ser anjos construtores da unidade da igreja, mas podemos também ser demônios em causar divisão. Isso porque quando a gente nos deixamos dominar por nossos interesses, por nossos caprichos, por nossos dengos, a gente atrapalha o reino de Deus. Então, o Evangelho, a missão nos exige sair de nós mesmos. Eu não sou nada, Senhor, Tu é que és tudo. Quando a gente começa a repetir essa frase, eu não sou nada e Tu és tudo, eu não sou nada e o outro é mais importante do que eu, aí eu começo a entender que o reino de Deus começa na humildade do testemunho, na simplicidade do testemunho. E é justamente isso que conquista as pessoas. O relacionamento, como eu disse, na primeira comunidade era um relacionamento de amor. Quando a gente vai lendo esses textos dos Atos dos Apóstolos, tem um certo momento que diz, vejam como se amam. E era esse amor recíproco que era a base do relacionamento entre eles, que fazia com que o número dos que seguiam o caminho, chamado caminho, crescia a cada dia, não porque eles eram ótimos pregadores, não porque eles eram homens dotados de uma sabedoria filosófica ou teológica fantástica, mas era porque eles se amavam entre eles. Existia esse relacionamento de respeito, de comunhão, de vivência fraterna, que tocava tantos corações. Então, a nossa primeira missão como evangelizadores é viver a palavra que a gente recebeu de Jesus Cristo. E essa palavra que nós recebemos de Jesus Cristo, hoje no Evangelho, Jesus nos diz uma coisa tão forte, né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro vos odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Isso aqui nos recorda que Jesus era sempre esse sinal de contradição. Pedro diz na pregação dos Atos dos Apóstolos que esse Jesus que foi rejeitado por vós, construtores, tornou-se a pedra angular. Ou seja, Jesus era, sim, sinal de contradição em meio a uma sociedade que pensava que a religião era algo para se controlar, para se colocar as amarras, como se o Espírito Santo não sopra onde quer, não inspira no meio de tantas pessoas um desejo maior de viver a fé, não converte tantas pessoas. A gente vê na caminhada do povo de Deus, no início, tantos gregos, tantos pagãos, que ouvindo a pregação dos apóstolos e vendo a maneira deles viverem,
abandonava o paganismo e aceitava a fé em Jesus Cristo. Então, essa dinamicidade da primeira comunidade cristã, nós somos chamados no nosso tempo a reviver, e depende unicamente de nós. A igreja, ela é excepcionalmente uma igreja constituída de homens e mulheres batizados e batizadas. O corpo eclesial, ela é 90% constituída do povo de Deus. Os ordenados e consagrados é uma grande minoria na igreja. Ou seja, como é que é construída a comunhão eclesial? A partir do testemunho de cada um. Quem como padre, quem como bispo, quem como religiosa consagrada, quem como leigo, porque batizado, recebeu o sacerdócio real, ele é chamado a viver essa unidade da igreja. E a gente percebe na comunidade cristã, em meio a esses homens e mulheres cheios de ardor missionário, porque movidos pelo Espírito Santo, a figura da mãe, que era uma figura silenciosa. Veja que coisa bonita. A gente ouve tão pouco falar de Maria nos Atos dos Apóstolos. Lá uma vez diz, estava lá também a mãe de Jesus. Então Maria era uma presença constante na comunidade, mas era uma presença silenciosa. Muitas vezes a gente quer fazer muito barulho, quer que o nosso nome saia sempre, quer estar na frente sempre das coisas. E aquela presença mariana, suave, amável, silenciosa, é tão importante na vida da igreja. Maria não pregou ao público, não. Maria não estava à frente das coisas. O nome dela não saía muito, não, mas sem dúvida a sua presença trazia a afetividade de Jesus, trazia essa sensibilidade feminina que fazia com que se cuidasse dos pequenos, não se desamparasse as viúvas e os órfãos. Sem dúvida foi inspirado pela presença da mãe, porque mãe quer dizer proteção, quer dizer cuidado, quer dizer carinho. Enquanto os apóstolos estavam preocupados com o anúncio do evangelho, quem vai cuidar dos necessitados? E aí o Espírito Santo inspira a formação dos diáconos para cuidar dos pobres. Sem dúvida foi inspiração da mãe, porque viu a igreja muito empenhada em anunciar a boa nova e era necessário esse anúncio, mas tinham também as viúvas e os órfãos que precisavam da atenção, a presença materna. Maria, na suavidade da sua presença, traz este outro olhar da igreja. É uma igreja que anuncia, que anima as pessoas, mas também é uma igreja que cuida dos sofredores, daqueles que se encontram desanimados, depressivos, angustiados, sozinhos, aqueles que precisam de um acalento, mas também de uma palavra de conforto, aqueles que necessitam de uma ajuda porque não têm o pão de cada dia em sua casa para alimentar seus filhos, mas também aquele que precisa de uma oração para continuar firme na missão. Esta é a igreja que nós fazemos parte. E que pelo batismo todos nós nos tornamos membros verdadeiros desta igreja. Paulo usa tantas imagens para dizer quem é a igreja. Ele usa a imagem do templo. Estamos aqui neste templo tão belo, que traz tantas recordações e tanta vida a esta diocese, porque é a casa da mãe, a casa da grande padroeira da diocese. Então esta casa recolhe toda a diocese em si, no seu coração. E Paulo usa a expressão do templo, mas também Paulo usa a imagem do corpo, o corpo místico de Cristo. Todos nós somos membros. Quando eu uso essa expressão do corpo, eu sempre digo, as duas mãos são importantes. Se uma mão falta, a outra deverá trabalhar por duas. Se um pé ou uma perna falta, quanta dificuldade, né? A gente sabe, as pessoas que têm que às vezes estar numa cadeira de rodas porque perdem uma perna, quanta falta faz aquela perna. Nós também somos esses membros que quando faltamos a nossa missão, todo o corpo místico fica faltando alguma coisa. Então, a igreja caminhará sempre melhor, meus irmãos e irmãs,
Não é à medida que o padre é santo, que ele é exemplo de vida para toda a comunidade. Não que o bispo seja um santo homem, saiba pregar bem e pregue pouco, não fale demais. Não pelo Papa que não pensa como eu penso, que pensa diferente, não é isso não. A igreja ela é perfeita se cada um de nós, como batizado, cumpre bem a sua missão como batizado. Testemunha o Evangelho de Jesus Cristo onde ele está. É sinal de comunhão com quem está ao seu redor e também no seu ambiente de trabalho e ambiente familiar. Ainda há pouco, fazendo a primeira comunhão de 16 crianças, lá na capela de Santa Cruz, há 1h30 atrás, eu dizia para as crianças, como é bom que a gente seja educado pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa grande aula de espiritualidade, de como viver a nossa vida individual, como ser igreja, como estar na família. E eu lembrava para eles, aqui na igreja a gente aprende a lição, mas o lugar de viver bem aquilo que a gente aprende é lá fora, né? Lá em casa. Aí eu dizia, seja obediente aos pais de vocês, porque a autoridade dos vossos pais é a autoridade que Deus deu. É importante ser obediente. Trate bem seu irmãozinho, porque você é mais velho, você não tem autoridade de bater nele, de xingar ele, né? Cuide bem dele. Se você é mais novo, respeite seu irmão mais velho também. Na escola, aprenda a respeitar o diferente. Ah, padre, aquele menino veio com o olho torto, aquele ali tem o pé troncho, aquele ali tem a orelha de abano, como a gente diz, né? O bullying é uma coisa horrível. A gente aprende aqui na igreja a amar. E lá fora, na escola, a gente tem que aprender a amar o coleguinha que é diferente da gente. Senão a gente não é cristão. É em casa também que a gente é chamado a viver aquilo que a gente aprende na igreja. Não adianta ser bons cristãos na igreja, rezando bonito, cantando bonito, orando em línguas, se a gente em casa não vive aquilo que a gente aprendeu aqui. Se no ambiente de trabalho a gente é mais sinal de divisão e discórdia do que de unidade. A unidade que a gente aprende aqui, a gente é chamado a viver lá fora. Sempre foi assim. Ao longo do tempo a gente esqueceu. E a gente pensou que na igreja eu sou cristão, na rua eu sou pagão. Mas não deve ser assim, não. O cristão não é uma roupa que a gente veste quando está na igreja e depois a gente tira e somos diabinhos lá fora. Pelo contrário, aquilo que a gente aprende aqui do Evangelho, a gente deve levar para a nossa vida, porque lá é o lugar que a gente vai anunciar com a nossa vida, na família. Padre Clebson, um pouco antes, na novena, falava de tanta falta de amor na família, e é verdade. Tanta falta de aceitação do outro como ele é. Quantas vezes na família vira guerra, porque a gente quer que o outro seja como a gente quer que seja, e não aceita o diferente. Como é importante respeitar o outro, amar o outro como ele é. A gente aprende do Evangelho isso. Então peçamos ao Senhor, irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo, que Ele nos renove cada dia mais, que Ele nos converta cada vez mais para o Evangelho, que o Evangelho seja para nós não palavras bonitas que tocam o nosso coração e nos deixa sensíveis espiritualmente falando, mas que o Evangelho realmente traga para a nossa vida as respostas que a gente sempre teve. Senhor, o que queres de mim? O que esperas da minha atitude como teu filho? Onde eu devo amar mais, Senhor? Tu me pedes para amar, para renunciar. Onde queres que eu possa viver mais esse amor? E que o Espírito Santo nos inspire sempre mais esse desejo profundo de ser cristãos, alter Christi, outros Cristo, essa expressão do amor de Jesus para as pessoas, sobretudo para aquelas que mais necessitam, ou aquelas que nos fazem também mais sofrer.